partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Quarta-feira, 24 de setembro, 22 graus agora em Santo Ângelo. Mas aqui no Cafezinho o clima te convida para reflexão e aprendizado. Sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Nos disse Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção. E hoje a gente vai falar de neuroaprendizagem, um tema que combina neurociência, educação e emoções. A gente está recebendo hoje aqui novamente, com muito prazer, o professor Diego Golli, diretor pedagógico da FASA, pesquisador envolvido com educação, inovação e um cara que sabe muito. Vocês vão entender de onde vem essa abordagem, no que ela impacta, como que ela impacta no ensino e como que ela pode transformar práticas dentro de sala de aula. Professor Diego, seja muito bem-vindo novamente ao Cafezinho, que prazer. Obrigado, Dani. Eu estou muito satisfeito e feliz de estar aqui, porque eu já comentei a outra vez que eu acompanho o programa, né? Então é uma felicidade poder estar aqui, contribuindo de alguma forma. Me sinto bem responsabilizado, porque é um tema super importante, é um tema legal de se conversar, de se falar, mas ao mesmo tempo ele precisa gerar insights em quem ouve, em quem talvez ainda não o conheça, porque ele pode contribuir muito, né? Contribuir muito não só para quem é professor, educador ou para quem é aluno, mas contribuir para todos, porque a gente está se aprendendo sempre, né? É um processo contínuo, nós estamos sempre nos desenvolvendo, procurando novas aprendizagens, e mesmo aqueles que talvez não estivessem deveriam estar, porque hoje a gente conversa muito sobre essa questão do long life learning, né? Dessa aprendizagem, long life learning, aprendizagem ao longo da vida, que é uma exigência dessa época, né? Então a neuroeducação ela pode nos ajudar muito nisso, porque ela nos mostra como que o cérebro modula a aprendizagem. Mas é uma responsabilidade porque é um tema que eu trabalho há algum tempo, mas não há tanto tempo, né? Eu acabei me apaixonando por esse tema a partir de algumas experiências e tenho me aprofundado nele e vim na expectativa de, quem sabe, contribuir um pouco. Eu tenho certeza que vai ser uma contribuição muito rica. Confesso para o senhor que eu também tenho me interessado muito por esse tema. E quando na segunda-feira nós falamos alguma coisa na entrevista de segunda-feira a respeito, né? Inclusive dessa modulação em atletas, enfim, o quanto que eles têm se utilizado e cada vez se fala mais de como que eles performam por conta de neurociência, né? Sim. Por conta da utilização do nosso cérebro com mais potência, né, professor? Exato. E de entender melhor como essa máquina que a gente tem dentro da gente funciona. E partindo do princípio que todo mundo tem então eu acho que esse assunto hoje vai servir para todo mundo, né? Exato, e a neurociência ela avançou muito nos últimos tempos, né? A educação avançou em termos de conhecimento, a psicologia avançou também em termos de conhecimento. Então, quando a gente olha esse recorte atual de como tem sido os formatos de ensino, de aprendizagem, de modos de levar a vida enquanto um aprendente constante, nós vamos acabar vendo dessa necessidade de também modular um pouco em relação a como o nosso cérebro aprende, porque tem muitas ideias que se tinha no passado, algumas que vieram a partir da própria ciência, outras que não, mas que hoje nós sabemos que não são verdadeiras, que é aquilo que a gente chama de neuromitos, né? Sim. E que às vezes nós nos ligamos a eles de alguma forma, imaginando que eles vão ser importantes para o nosso aprendizado, que eles vão ser importantes para a nossa memorização, para aquelas informações que a gente vai manter a longo prazo, ou para aquelas que nós não vamos manter, porque esquecer é tão importante quanto lembrar, né? Sim. E na verdade eles não são tão significativos, porque hoje se sabe que os processos que ocorrem no nosso cérebro são diferentes. Sim. Então ele nos permite saber aprender melhor, usar melhor o nosso tempo. A neuroeducação nos permite ser professor de uma forma mais... eu não vou dizer que é mais qualificada, mas é uma forma de elaborar um caminho do processo de ensino-aprendizagem também, que eu sei que vai resultar para o aluno
num processo mais Aprendizagem, significativo, fato, mais duradouro, né? Que faça sentido para ele e que, de fato, aquilo que eu marco como importante, ele vai lembrar, ele vai levar para a vida, ele sabe que aquilo faz sentido e que Perfeito. mexeu com ele de alguma forma. Perfeito. E eu enquanto estudante e futura prof, percebo cada vez mais isso dentro de sala de aula, o quanto que a emoção e a aprendizagem se correlacionam e resultam Exato. numa performance melhor mesmo, né, dessa educação. Mas vamos começar do início, então, Sim. né? De onde é que surgiu a ideia de unir neurociência e aprendizagem, né? Existe uma história por trás dessa questão da neuroeducação e da neuroaprendizagem. Sim, na verdade sim, Dani. O que ocorre, né? Nós sabemos que os processos cognitivos, eles vão acontecer no nosso cérebro, como a gente diz. Eles ocorrem lá dentro da cabeça de cada um daqueles que estão envolvidos com o processo. Mas nós, ao mesmo tempo, de forma paralela, nós temos aquelas técnicas de ensino-aprendizagem, aquelas técnicas de memorização, aquelas formas diferentes de construir conhecimento que vêm da área pedagógica, né? Que vêm dos processos mesmo de ensinagem, como alguns autores também utilizam Trazem. essa nomenclatura, né? O que ocorre é que a neuroeducação, ela procurou unir 3 áreas. Então, a primeira área é a área da neurociência. Como que o cérebro funciona, como ocorrem as sinapses, o que se torna mais significativo para que essa rede integrada, né, de informações, ela se fortaleça e ela seja significativa, seja cada vez mais evocada pelas nossas memórias e pela nossa necessidade de lembrar algumas informações, né? O nosso cérebro tem muito isso. Todo aquele conjunto de informações é como se fosse uma série, vamos dizer assim, um linguajar mais simples, como se fossem várias gavetas, vários arquivos, e ele também compreende aqueles que precisam ser mais facilmente acessados, que ele precisa estar com aquela informação mais pronta para entregar quando for necessário. Mas para além disso, né? Como funciona o chamado cérebro social, como funcionam os processos fisiológicos, bioquímicos que estão envolvidos com a nossa formação da informação no cérebro e com a manutenção da memória. Entra um outro aspecto que é o aspecto pedagógico. Então, entram as questões de como se trabalha os processos de ensino, como se trabalha a aprendizagem, as técnicas, as questões que envolvem a psicopedagogia, né? Porque nós estamos falando de aprender e de ensinar. Mas entra também a psicologia, porque para o nosso cérebro a emoção é muito importante, né? A formação das memórias e a aprendizagem, ela vai se ligar muito à emoção. Para o cérebro aprender, ele precisa se emocionar, nós podemos dizer assim. Claro que essa emoção não é aquilo que nós entendemos num primeiro momento como algo tão significativo, tão grande, né? Uma euforia. Não precisa fazer chorar. É, exatamente. Mas ele precisa ter essa alteração de humor, Sim. né? Ele precisa ter esse estado excitatório que mudou de alguma forma a característica emocional para que aquilo também se torne mais significativo. Eu uso muito um exemplo que não sei se para todos que estão nos ouvindo, depende da idade de cada um, né? Mas todos conhecem essa história. Quando nós perguntamos alguma coisa, onde é que você estava quando os aviões colidiram com as torres gêmeas? Normalmente nós lembramos, porque houve um momento que nos marcou emocionalmente, né? Aquele estado que se organizou caótico naquele momento, com algo que preocupava do ponto de vista mundial, os conflitos que viriam na sequência, e também o impacto de uma imagem assim tão drástica. Sim. E isso nos permitiu gravar outras informações e facilmente a gente consegue lembrar de algumas coisas que aconteceram. Não precisamos de nada assim, né? É apenas um exemplo que nos mostra o quanto a emoção nos ajuda a modular. E a psicologia, então, entra muito fortemente nesse aspecto, né? Como é que ela auxilia nessas modulações emocionais, quais são os mecanismos que podem agir, e essa união, então, entre psicologia, pedagogia e neurociência, ela faz com que nós tenhamos esse processo de neuroeducação e de neuroaprendizagem mais presente hoje, e eu diria assim que mais popularizado do ponto de vista científico e acadêmico, né? Se tem falado cada vez mais porque se percebe que é um conhecimento fundamental para a gente conseguir aprender melhor, memorizar melhor e usar o nosso cérebro da melhor forma possível. Perfeito. Nós falávamos antes de entrar no ar, né, da diferença há 20 anos atrás de informações e referências que tínhamos para a educação e do tanto que nós temos agora, né, de referências e informações e conhecimento que a gente pode adquirir
para poder educar melhor. Então, ampliando essa questão, a gente sai não só da sala de aula, né, professor, mas trazendo para a questão da maternidade, trazendo para o nosso dia a dia. Ontem nós falamos sobre isso aqui na pauta com idosos, por exemplo, também de questões cognitivas e da neuroplasticidade e como que isso funciona para os idosos. Então, quando a gente está falando desse tema e de aprendizagem, a gente de fato amplia, né? E o quanto que a gente pode hoje entender cada vez mais o ser humano para poder potencializar mesmo que esse ser humano, seja ele, independente da idade que tenha, né? Seja melhor, né? Ele dê o seu melhor, potencializar de fato, né? O que esse ser humano já é. Exato. Né, professor? Exatamente. E aí, assim, trazendo isso para o conceito, a teoria da neuroaprendizagem para a sala de aula, porque hoje a educação busca muito essa quebra de barreira do tradicional, né, professor? A gente tem buscado aí várias formas de educar, né? A gente tem aí me fugiu agora a palavra, das metodologias ativas, sim. Né? A arquitetura da educação. A gente tem várias formas de trazer de forma nova, trazer de fato novos conceitos para marcar o nosso aluno, para que essa aprendizagem aconteça, né, de uma forma inovadora, enfim. Como que a neuroaprendizagem passa, então, da teoria para a prática dentro da sala de aula? Como que esse professor pode se apropriar e aproveitar melhor, né, essa A gente diz que o professor, ele precisa querer se tornar um neuroeducador. Né? Então, como que o professor, ele pode, na sua atividade, nas suas metodologias, com base nessas informações, nos conhecimentos científicos que já temos como nos apropriar a partir, né, dos conhecimentos da neuroeducação, levar isso para a sala de aula. Mas são várias estratégias e técnicas, não são... Claro que algumas podem funcionar quase como, entre aspas, receitas, mas elas não são receitas, na verdade. Sim. Elas são formas de condução que permitem com que a apropriação do conhecimento seja melhor. Né? Então, por exemplo, aquele professor que na maioria das vezes, e eu sou licenciado, posso falar sobre isso, né? Teve poucas experiências e disciplinas para falar um pouco mais sobre o processo de ensino e aprendizagem, sobre a psicologia educacional. Ele precisa trazer um conhecimento novo. E aí o primeiro passo é justamente buscar a informação. Né? O professor precisa se apropriar dessas informações ligadas à neuroaprendizagem, se ele quer atuar dessa forma. Eu acho que não é nem só uma questão de querer, né? Então, colocando nesse sentido dele se tornar um neuroeducador, mas não é um querer simples, porque, na verdade, é um compromisso que nós temos como professor. Sim. De conseguir tornar a sala de aula cada vez um espaço mais proveitoso para aprender. Mas é compreender também como o cérebro funciona na aprendizagem. Né? Então, nós temos vindo de alguns caminhos que até muitas vezes nos inspiraram, de formas de ensinar e de aprender que nem sempre são aquelas que a ciência tem mostrado como a mais apropriada. Então, o neuroeducador, ele foca nisso, né? Como é que eu faço uma sala de aula e uso metodologias que vão permitir essa apropriação maior do aluno em termos de conhecimento e que estimulam as suas atividades e ações cognitivas. Então, uma das primeiras que nós falamos é a questão da emoção, né? Então, não é que o professor vai ter que gerar nenhum tipo de emoção diferente no aluno, de ser extremamente feliz ou o contrário disso. Claro que não há problema que a sala tenha uma certa descontração e que seja um espaço onde o aluno se sente bem, porque o ambiente também vai influenciar no aprendizado, né? Ele também vai fazer com que a vontade de estar ali e de aprender se manifeste de uma forma mais significativa. Mas a primeira questão é a emoção. E a gente sabe hoje que a emoção modula o aprendizado de formas diferentes. Então, toda vez que ocorre, pegando um recorte de exemplo, a gente pode falar vários outros, né, Dani? Mas toda vez que ocorre um feedback positivo para o aluno, toda vez que ele percebe que ele teve um ganho com aquele processo de aprendizagem, né, que ele pode se sentir como alguém que foi vitorioso por aquilo que ele conquistou, isso tende a gerar maior capacidade de guardar as informações e de manter elas por longo prazo. Está bastante relacionado à dopamina, que a gente falava antes do programa iniciar, né? Então, quando nós temos essa geração de uma mentalidade de crescimento, que o aluno perceba que ele vai alcançando e conquistando as etapas, isso gera uma
capacidade de modular um pouco a emoção, de perceber aquela conquista, de sentir que está sendo capaz, e isso tende a gerar uma capacidade também maior dele resistir, inclusive quando ele fracassar em alguma possibilidade, né, de avaliação ou algo assim. Então, todo aluno que a gente consegue de alguma forma modular o aprendizado por uma rota mais dopaminérgica, né, gerando esse feedback de crescimento, esse feedback positivo do que ele está conseguindo, ele tende a aprender melhor e ele tende a manter a memória a longo prazo. Tem algo interessante. Quando a emoção ela é contrária, por exemplo, ela está mais ligada à liberação de cortisol, esse aluno também consegue reter essa memória. Mas ela não tende a ser de longo prazo e ele não tende a ser resiliente às frustrações. Então vamos imaginar assim um professor de matemática. Então ele aplicou uma lista de exercícios, os alunos vão resolver toda aquela lista, talvez não vão conseguir resolver todos e na sequência eles vão ter que corrigir essa lista, né? Então, pegando um exemplo bem simples, talvez se ele começar pelos exercícios mais fáceis, que ele sabe que o aluno vai conseguir de fato acertar e ele vai começar a perceber que ele tem capacidade para isso, que ele consegue desenvolver aquela atividade e isso modula as emoções dele, modula a liberação dopaminérgica, ele tende a seguir e se em algum momento ele errar, ele não for bem, ele não conseguir resolver, ele está mais resistente a isso, ele vai tentar novamente. Quando isso ocorre pelo movimento contrário, como comentava, ele vai se tornar um conhecimento de curto prazo, a tendência é não lembrar por tanto tempo, quando usa essas rotas, por exemplo, como a liberação do cortisol pela ansiedade, pelo estresse, né? E quando ele encontrar a barreira, a chance de desistência é maior. Então esse é só um exemplo simples. Promover na sala de aula a geração de uma mentalidade de crescimento no aluno. Que ele perceba que ele tem a capacidade de se desenvolver. O neuroeducador também tem que se preocupar muito com o tempo dele. Porque a nossa capacidade de manter a atenção, ela é curta, né? Então, cada vez mais curta, cada vez mais curta. Então, em algumas fases da vida, ela chega a 5 minutos, quando se é menor, né? Depois ela aumenta para 10 a 15 minutos, e se estima que no adulto, ela é em torno de 18 a 20 minutos. É claro que isso depende muito de cada um, da sua capacidade de manter a atenção e o quanto se esforça para desenvolver isso, né? Mas essa capacidade também é importante e o professor precisa compreender que a cada 15, 20 minutos o aluno vai viajar. Sim. Nosso ouvinte aqui, daqui uns 15, 20 minutos, ele vai dar uma viajada e vai voltar a escutar e prestar atenção. Sim. Então as aulas elas precisam ter momentos mais curtos, divisão entre as atividades e as ações que estão acontecendo, períodos intervalados que permitam que essa viagem ocorra e depois eu trago todo mundo junto novamente para dar sequência, né? É uma outra questão importante. Então o professor tem que se ligar nessa forma de conduzir as atividades, porque de fato o aluno não faz isso por querer, mas ele faz pela sua questão pessoal de dificuldade de manter a atenção. Neural. Completamente assim, neural, né? E assim, isso vem muito ao encontro de uma queixa que a gente ouve de muitos professores, que é não conseguir ter engajamento dentro da sala de aula, né? Então, é correto eu afirmar que se eu começo a minha trilha de aprendizagem pelas vitórias, eu vou ter um engajamento maior, porque ele fica mais resiliente no início do processo, facilitando o restante do processo acontecer. Perfeito. Professor, a gente vai rapidinho, é rápido, né? Para nossa pausa, que agora são 13h22, a gente vai fazer a nossa pausa no cafezinho, lembrando sempre do apoio da Corsã, do Sicredi, do Greens Café Corporativo, e que a gente está ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram da Rádio Novos Horizontes. A gente volta já com mais conversas sobre neuroaprendizagem, fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Tchê, tá com a conta atrasada na Corsã? Então aproveita essa baita oportunidade. Chegou o feirão de negociação Farroupilha. Só agora tu pode negociar tuas dívidas com até 60% de desconto, parcelar em até 60 vezes ou 12 vezes no cartão. Te larga pra loja da Corsã mais próxima ou liga pro 0800 646 6444. Vai só até 30 de setembro, hein? Feirão Farroupilha pra deixar as contas no azul. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande.
Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. A tecnologia e a inteligência artificial fazem feitos incríveis. Mas quando o assunto é cuidar do seu dinheiro, nada substitui poder contar também com o atendimento humano e próximo de verdade do Alex, da Carol, da Marília, do Valdir e de outros milhares de gerentes do Sicredi, seja em uma das agências ou pelo WhatsApp, além, é claro, do nosso aplicativo e site. Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h25, a gente está de volta aqui no Cafezinho Missioneiro pela Rádio Novos Horizontes e nas redes sociais com apoio de Corsã, Sicredi e Grins Café Corporativo. Seguimos aqui com o professor Diego Goli falando sobre as descobertas da neurociência e como elas entram na prática da educação. Vamos falar um pouquinho sobre os neuromitos que o senhor trouxe no primeiro bloco. Sim. Eu acho que é importante a gente falar, né? Os neuromitos, eles são ideias incorretas sobre o cérebro e a aprendizagem, né? Coisas que a gente tinha muito no método tradicional também de educação, né, professor? Quais mitos o senhor mais ouve, né? E como que a gente combate isso? Olha, Dani, existe uma lista de em torno de 30 neuromitos, né? Mas tem alguns que são bem frequentes. E tem mais do que isso que a gente pode falar, mas tem 2 deles que eu acho que, na minha opinião, não posso dizer que cientificamente são os mais frequentes, mas eu vejo no dia a dia e acabo me lembrando muito das minhas experiências, né? Que são o primeiro deles, que nós usamos só 10% da capacidade cerebral. Uhum. Então esse é algo muito presente no dia a dia de quem dialoga em algum momento, conversa, até informalmente, sobre questões que envolvam a neurociência, né? Nós usamos apenas 10%. Imagina a capacidade do nosso cérebro, sendo que nós usamos apenas 10%. Na verdade, nós usamos todo o nosso cérebro, né? Nós precisamos utilizar todo o nosso cérebro para que ele consiga gerar conexões distintas em locais distintos, e o nosso cérebro prefere associações, e ele prefere fazer associações com informações que você já tem. Quanto mais você aprofunda, isso a gente percebe no dia a dia sobre um tema, melhor fica a nossa capacidade de entender, compreender, gerar memórias a longo prazo, relacionar, porque essas associações são importantes. E elas também não são apenas do ponto de vista do conhecimento como uma informação nova, mas são também do conhecimento enquanto as experiências que a gente acumulou, às vezes até não relacionadas com aquilo, mas que o nosso cérebro associa. Então, as diferentes regiões, é lógico que existem localizações específicas quanto a algumas atividades cerebrais, isso é bem conhecido pelos neurocientistas, enfim, mas as regiões entre si também interagem. E aí vem já o segundo deles, né, que é aquela ideia que nós tínhamos que um hemisfério cerebral, ele é completamente criativo, holístico, enquanto o outro hemisfério cerebral, ele é responsável por ser lógico-matemático, né, mais paradoxal nas coisas, enfim. Isso também não ocorre dessa forma. Na verdade, até existem diferenças. A gente sabe que boa parte das atividades que nós desempenhamos motoras do lado direito estão ligadas ao lado esquerdo do cérebro e vice-versa, né? Mas quanto ao conhecimento, quanto às informações, existe uma grande rede, até se usa a terminologia o conectoma, né? Essa grande rede de conexões que interage, quanto mais ela se torna rica, melhor as informações. Eu tinha falado 2, mas tem um terceiro neuromito que é bastante presente, e nós falávamos do neuroeducador, e isso também é uma questão importante para o neuroeducador, que nós aprendemos muito que cada um de nós aprende por um estilo. Ou eu sou sinestésico, ou eu sou auditivo, ou eu sou visual, né? Então, o sinestésico é aquele que aprende mais quando ele interage emocionalmente com o movimento, tocando, né? Escrevendo. O auditivo que precisa ouvir, e o visual aquele que precisa ler, ver as imagens. Não deixa de ser verdadeiro que nós temos, de fato, às vezes, para algumas áreas do conhecimento,
uma forma preferencial de aprender, que alguns gostam mais da leitura, alguns preferem a escrita, outros gostam de escutar. Mas isso é um neuromito. Na verdade, nós usamos todas essas habilidades para conseguir aprender, e se a gente conseguir utilizá-las, né, ou seja, não usar apenas uma delas, mas fazer uso de todas durante o processo de aprendizagem, o resultado vai ser muito melhor. Então, por exemplo, alguém que é extremamente visual, talvez jamais aprenderia a tocar piano, que depende muito de uma atividade sinestésica. No entanto, a pessoa pode ser muito visual quando ela está estudando para faculdade, para escola, e ser um excelente instrumentista, né? Tocar violão, tocar piano, que é uma habilidade mais sinestésica e também auditiva. Então a gente consegue ter habilidades e formas de aprendizagem diferentes, e sempre o melhor caminho é tentar conectar todas elas, né? Então isso também é muito importante. Esses em torno de 30 neuromitos nos mostram muito isso, né? Que são algumas questões que nós acreditávamos, pensávamos que era algo sem volta, né? Então é assim, eu sou auditivo, não adianta eu utilizar outro caminho. E nós estamos percebendo, e a ciência vem comprovando que não, que a gente usa estratégias diferentes e que a gente precisa aprender a usar essas habilidades diferentes para melhorar o nosso aprendizado. Perfeito. Bom, agora eu tenho uma pergunta, que essa eu fiz especialmente para uma pessoa que está na escuta, que eu amo muito, que é a minha filha Rebeca, tá? Que está aí, né, numa semana de provas na universidade. E a pergunta é: quais estratégias práticas, professor, o senhor recomendaria para quem estuda, né? Então, assim, técnicas que respeitam como o nosso cérebro realmente aprende. O que o senhor orientaria, inclusive professores, né? Mas principalmente os estudantes, né? Que na faculdade, enfim, usam muito o cérebro para isso e precisam guardar muita informação, transformar isso em conhecimento. Então, diretamente lá para a Rebeca, informação, né? Olha só, Dani, tem algumas questões que são bem importantes, não são poucas, mas eu vou tentar pegar as mais importantes delas, né? O primeiro, nós não temos uma boa capacidade de aprender e de manter a informação a longo prazo quando nós tentamos fazer tudo isso de uma vez só. Então, é se desconectar um pouco daquela ideia de que eu vou conseguir estudar tudo um dia antes da prova, ou do concurso, ou vir aqui conversar. Eu não deixo de ler antes de vir aqui conversar, porque a gente precisa, né, trazer de novo à tona, né? Mas não pode ser tudo de uma vez só. Sim. Sabe aquele aluno que às vezes ele estudou toda a madrugada e ele fez a prova, talvez ele até vá bem na prova, mas essa não tende a ser uma memória que permanecerá. E a gente sabe, especialmente na faculdade, que nós vamos precisar dessa informação. Então esse é um ponto. Qual que seria o caminho? O primeiro é espaçar a aprendizagem. Então, são pequenos momentos de aprendizagem espaçados entre eles, né? Então, isso é um ponto bastante importante. Então, não é ler todo o livro hoje, ou metade hoje, metade amanhã. É organizar-se dentro do estudo para que eu consiga ler talvez um capítulo num dia, no outro dia o próximo capítulo. E se eu conseguir voltar à informação, é importante também, né? Outro ponto chave, assim, que eu acho bastante interessante: o nosso cérebro associa muito. Então, associar o conhecimento a outros conhecimentos prévios que eu já tenha sobre aquele assunto ou que se relaciona com aquele assunto é fundamental. Então, tentar gerar essas conexões, essas ligações entre as informações é muito importante, né? Se muitas vezes essa informação não faz referência a alguma outra vivência ou informação que eu tenha, eu posso também tentar criar outras associações ou até usar, claro, isso não funciona tanto para longo prazo, mas funciona para uma memorização melhor, as chamadas técnicas mnemônicas. São aquilo que a gente chamava de esquemas, né? Mapa mental. Eu lembro muito lá da família Feconi, ferro, cobalto, níquel. Essas técnicas mnemônicas, elas ajudam a memorizar, não tanto a longo prazo, embora elas também auxiliem. Mas tem um ponto que é bem importante, talvez seja o principal. Eu poderia falar de técnicas aqui, a técnica Pomodoro, que as técnicas, o que elas fazem? Elas nos ajudam a espaçar a aprendizagem, né? Sim. Manter momentos de foco com momentos de descanso. Mas talvez o ponto mais fundamental, existe uma pirâmide chamada pirâmide de Glasser, que ela divide técnicas que são
mais passivas de aprendizagem, como a leitura, a visualização, a escuta, e técnicas mais ativas, como o diálogo, o debate, a explicação. Então, a leitura, por exemplo, a gente sabe o quanto ela é importante para todos nós, mas em termos de conseguir aprender a informação numa leitura única, no máximo por volta de 10%. Né? Enquanto, por exemplo, quando você explica para alguém aquela informação, é em torno de 90% a 95% de apreensão da informação. Então, quando a Rebeca está lá estudando, é importante que ela tente explicar essa informação. Pode ser para a mãe, pode ser para a parede, mas a tentativa de explicar é importante porque ela vai fazer com que você use elementos da sua linguagem, da sua cognição, das suas informações, da sua forma de construir o conhecimento, que pode estar diferente do modelo que você lê, né? E essa semana passada eu fiz um curso com um professor da Universidade de Madrid, oferecido pelo STEM Brasil, que é um consórcio no qual a FASE está inserida, e ele trouxe algumas informações sobre isso, e bastante recentes, e uma que é a mais importante e tem a ver com essa última que nós falamos. Se percebeu que evocar a memória é o que faz... que evocar é trazer aquela memória de volta, é o que faz mais significativamente nós construirmos uma memória forte a longo prazo. Então, quando sair para ir no mercado, tentar lembrar o que estava estudando, quando for conversar no dia seguinte com um colega, tentar falar sobre aquele assunto, tentar explicar com as suas palavras e trazer isso à tona, funciona muito bem porque faz com que nós tenhamos que construir essas associações e nos esforçarmos constantemente para explicar novamente aquela informação, fazendo com que o cérebro também entenda que ela é mais importante. Perfeito. Ai, eu achei sensacional essa sua fala. Acho que serve muito, né, independente também do tipo, se eu sou uma aprendiz aluna, uma aprendiz professora, uma mãe, enfim, né? E aí, falando de sala de aula mesmo, né, professor, para os professores que daqui a pouco estão nos escutando, né, que querem considerar alguma mudança ou querem considerar a utilização da neuroaprendizagem, por onde começar, assim, né? Porque eu posso utilizar isso desde do meu design dentro da sala de aula, eu posso utilizar isso na minha forma de avaliar, né? Não só na hora que eu estou repassando a matéria, que eu estou, né, trazendo ali aquele contexto de aprendizagem, mas não só também nas metodologias. Então tem várias coisas que eu posso trazer para dentro da sala de aula que vão acabar despertando de alguma forma, né, o cérebro do meu aluno, fazendo com que a aprendizagem aconteça. Que sugestões o senhor daria para esse professor que daqui a pouco está nos ouvindo? Eu vou testar alguma coisa dentro da sala de aula com meus alunos lá, vamos falar, sei lá, do ensino médio. Eu acho que o primeiro ponto, Dani, é procurar informação, né? Claro, eu vou tentar jogar a nossa fala mais para sugestões. Claro. Mas acho que o primeiro é buscar informação, né? Para conseguir entender e talvez ver aquelas técnicas ou aquelas possibilidades ou os conceitos que vão se adequar mais à sua disciplina, à sua sala de aula. Mas espaçar é fundamental, né? Então eu compreendi que aquilo que nós falávamos há pouco da atenção, que os momentos que eu consigo sustentar a atenção, eles são curtos. Então no momento, naquela ocasião em que eu construo com o aluno essa sustentação conjunta, permito que ocorra um momento de quebra, retomo ela novamente, isso é fundamental. Aquele ponto que nós falávamos também, né, da possibilidade de gerar no aluno um mindset de crescimento, organizar de forma que ele compreenda que ele está se desenvolvendo e evoluindo na sala de aula, e isso vai permitir com que ele aprenda mais, se torne mais resiliente, e depende muito do professor, de como ele organiza, mas é bastante importante que um pouco de tudo do que a gente falou esteja presente. Por exemplo, se para o aluno é mais importante evocar as memórias, e isso fortalece a aprendizagem, então é importante que o professor também pense em estratégias em sala de aula que promovam isso, que ele em algum momento
exija do aluno que aquela memória seja elaborada por ele, que de algum momento ele tenha que construir o conhecimento que ele aprendeu e leu anteriormente, ou assistiu, dependendo da metodologia que o professor utilizou. E que em outro momento ele traga isso novamente. Esse é um ponto também importante, porque a repetição é fundamental. E essa repetição, ela também tem que ter espaçamento. Então, o professor que começa a aula relembrando a aula anterior, mas na aula posterior ele volta 2 aulas de novo, e ele vai fazendo esse engajamento com o aluno, e esse concatenamento das informações, ele tende a ter um resultado melhor, porque ele vai permitir que essas mesmas técnicas de estudo, de fortalecimento da memória e da aprendizagem comecem a estar dentro da sala de aula. E as metodologias ativas, Sim. né? As metodologias ativas fortalecem muito a sala de aula do ponto de vista da neuroaprendizagem, porque elas exigem que o aluno protagonize. E quando nós temos que protagonizar o processo, a nossa exigência cognitiva é maior. Porque eu vou ter que explicar, eu vou ter que saber responder, eu vou ter que buscar informação, né? E o professor vai mediar o processo, mas eu me torno responsável por aquilo que está acontecendo. Então isso auxilia muito também. Perfeito. E aí a gente, em tempos de internet e de muito acesso às redes, enfim, a gente tem aí adolescentes, as pessoas no geral, né, professora, com uma sobrecarga de informação, né? Eu trouxe aqui até uma questão de sobrecarga cognitiva, né? O cérebro recebendo muita informação, não consigo transformar isso em conhecimento porque é muita coisa ao mesmo tempo. E aí, como que eu lido com isso para que, de fato, eu absorva aquilo que eu preciso, né? Sabes que, assim, a gente tem uma capacidade que é de direcionar a nossa atenção. E isso, de fato, difere entre cada um de nós, né? A gente sabe que nem todos têm a mesma facilidade de direcionar a atenção e nem todos têm a mesma capacidade de definir o que é importante ou não da mesma forma, porque isso vai levar em consideração as experiências que a gente teve, vai levar em consideração a forma que eu constituí os meus modelos, né, de prestar atenção e definir o que é importante ou não. Mas isso é muito inerente a nós, Dani, de direcionar a atenção ao que é importante. Eu sempre dou um exemplo quando estou conversando assim, sobre esse tema com alunos ou professores, mas eu digo para eles, parem um minuto agora. Sintam aonde que a roupa de vocês está tocando o corpo de vocês. Antes disso, ninguém estava sentindo. Mas no momento que você para e presta atenção, você começa a sentir. Você dá atenção a essas características do tato. Antes, a nossa memória, nosso foco, estava completo aqui no nosso diálogo. Porque nós direcionamos ele para que isso acontecesse. E isso não é uma tarefa fácil, porque nessa quantidade grande de informações, né, e que a gente fica com a capacidade cognitiva sobrecarregada, muitas vezes nós não sabemos como direcionar esse foco. Então, o primeiro ponto é respirar, de fato, né, nessas situações e conseguir elencar prioridades, né? Esse é um ponto importante. E saber quais são os pontos principais que eu tenho que ter atenção, né? Então, agora eu estou aqui contigo, eu estou trabalhando, eu não posso estar ligado com o que está acontecendo no meu celular, com o que está acontecendo ao lado, com o que os colegas que estão aqui estão fazendo, porque eu preciso, de fato, estar presente nesse momento contigo. E aí tem algo que é muito interessante, inclusive tem um pouco a ver com aquilo que nós falávamos, não só de aprender a dar a atenção e focar onde nós precisamos, melhorar o nosso foco, como aumentar a nossa capacidade de tempo de atenção, né? Que é o mindfulness. Então, dentro das várias estratégias que existem, a mais consolidada, né, e aquela que é mais indicada é o mindfulness, né, que é a chamada atenção plena, traduzindo para o português, né, que é essa capacidade que a gente tem de estar no momento presente e treinando essa capacidade, né, não é esvaziar a mente como nós pensávamos por muito tempo, pelo contrário, é permitir selecionar pensamentos, né, que passam na tela mental enquanto eu continuo concentrado na respiração, enquanto eu continuo atento àquilo que
está acontecendo. Então, se sabe que ele é fundamental para que a gente consiga melhorar nossa atenção e o nosso foco. Não é que não existam outras estratégias, mas é considerada uma das melhores estratégias. Se eu não sigo a estratégia pelo Mindfulness, mas eu quero fazer a meditação Zen budista, tá valendo. Okay. É a Vipassana, tá valendo também. São estratégias de manter o foco e a atenção no presente. Perfeito. E aí, somado a isso, também é importante descanso, sono, alimentação, né, Exato. professora? A gente vai rapidamente agora para o nosso intervalo, agora são 13h43. Lembrando sempre do apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo. Fica com a gente porque na volta a gente vai falar de memória, futuro da neuroaprendizagem e alguns outros exemplos. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Já pensou em iniciar sua organização financeira e ainda guardar dinheiro para o futuro com segurança? Com a poupança do Sicredi é assim. Aqui, você poupa a partir de R$1. E o melhor, pode fazer tudo pelo aplicativo, sem complicações. Para facilitar ainda mais, pode programar depósitos automáticos e seguir firme nos seus objetivos. Fale com seu gerente e comece a poupar hoje mesmo. Sicredi, é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Tchê, tá com a conta atrasada na Corsã? Então aproveita essa baita oportunidade. Chegou o feirão de negociação Farroupilha. Só agora tu pode negociar tuas dívidas com até 60% de desconto, parcelar em até 60 vezes ou 12 vezes no cartão. Te larga pra loja da Corsã mais próxima ou liga pro 0800 646 6444. Vai só até 30 de setembro, hein? Feirão Farroupilha pra deixar as contas no azul. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h46, a gente está de volta aqui com o Cafezinho Missioneiro ao vivo, com apoio do Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo. O professor Diego Golli continua aqui conosco para falar agora de memória e inovações aplicadas aí a essa nova realidade. A respeito de memória, né, eu fui pesquisar um pouquinho mais a respeito dos tipos de memória, né? A memória, ela é a central para o aprendizado, né, professor? Aí a gente trouxe lá, eu me deparei aqui com 3 tipos de memória: episódica, semântica e procedimental, né? Que acabam sendo as mais acionadas dentro da sala de aula. E eu acho legal a gente falar que a memória episódica é relacionada, então, às lembranças pessoais, ligadas a tempo e espaço. Então, lembrar do seu primeiro dia de aula, de uma viagem que o senhor falou antes das Torres Gêmeas, né, também. E essa conecta, então, a emoção ao contexto de aprendizagem. A semântica, então, guarda informações e conhecimentos gerais, sem ligação direta, então, que é a que é mais utilizada, né, no meio acadêmico. Então, que Paris é a capital da França, né, 2 mais 2 são 4. E a procedimental, então, responsável por armazenar como fazer algo, ou seja, habilidades e hábitos. Andar de bicicleta, tocar violão. Ela é menos consciente e mais automática, né? E aí eu queria trazer isso para o contexto de sala de aula, né? Quais são mais acionadas hoje dentro de sala de aula, assim? É claro que dentro de uma sala de aula tradicional a gente bem sabe como é, mas nessa nova sala de aula, né? Essa sala de aula inovadora que a gente sonha aí, né? Com as metodologias ativas, enfim. De que forma que eu consigo entender isso e acionar isso para aprendizagem em sala de aula? Dani, é um desafio, de fato, né? Não é fácil para os professores, Não. porque precisa encontrar caminhos para tudo isso. Mas é importante que eu entenda que as 3 são importantes. Né? E por que elas são importantes? Porque o espaço de sala de aula, ele não é um recorte extra-realidade. Ele é parte da realidade e da vivência daquele aluno
que é aluno naquele momento, mas que continua sendo sujeito, ser humano que ele sempre é, né? Então, conseguir fazer esse relacionamento entre essas diferentes memórias e a importância que cada uma delas tem é fundamental. Eu gosto muito de uma questão, e comento seguido quando isso vem ao assunto, né? Que nós não somos tão únicos. Lógico que nós somos únicos na nossa individualidade, somos únicos enquanto seres humanos, mas nós não somos tão autênticos, melhor falando, quanto nós pensamos que somos. Sim. Na verdade, nós somos um resultado de tudo aquilo que nós experienciamos durante a nossa vida, seja no ambiente familiar, no ambiente social, né, seja no ambiente escolar, que também envolve o social, no nosso espaço de trabalho, e nós somos um recorte também de tudo isso. Então, aquelas ideias, aquelas opiniões que muitas vezes nós julgamos que são completamente próprias, nada mais são, na maior parte das vezes, do que um recorte de tudo que a gente tem ouvido e dado mais atenção porque julgamos mais importante, porque faz mais sentido com a forma que nós pensamos, né? Então, quando eu estou falando aqui contigo, Dani, eu estou falando com alguém que se constituiu com o outro, né? Eu me constituo, eu sou quem eu sou pelas relações que eu estabeleci também com o outro. Então, o professor também precisa compreender que na sala de aula essa diversidade está presente, que as vivências são diferentes e que fazer com que as questões da memória semântica, as questões da memória episódica, elas perpassem isso para que se consolide de forma mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor tem um desafio que é muito grande, mas ele pode encontrar isso com a empatia, né, com a possibilidade de autogestão das suas emoções e ensinando os alunos a trabalhar essa autogestão também, compreendendo porque saber a habilidade de cada um e as características e vivências de cada um é muito importante. Os modos de aprendizagem ou aquilo que o aluno dá atenção é diferente e talvez partir dos seus pontos de interesse vai fazer com que a aprendizagem seja mais significativa, porque ele vai ter mais ligações neuronais para fazer, mais conexões, sinapses a partir daquilo, né? Mas também porque ele vai compreender e geralmente no grupo aquilo vai ser compreendido como se dando um pouco mais de atenção a quem está ali. E a questão afetiva é importante. Sim. O aluno ele consegue ver o professor como uma liderança positiva, como uma inspiração, quando ele sente que existe uma relação estabelecida. Não é como algo profissional, sabe? Embora seja um processo profissional também. Mas sabe aquela questão quando a gente diz assim, tem que separar a vida pessoal da profissional. Na escola, na universidade não é tanto assim, porque a gente está lidando muito com os aspectos humanos. Por mais que eu seja um professor lá da área de exatas e esteja trabalhando no campo da engenharia. São pessoas. São pessoas e elas têm histórias consigo. A sala de aula tem uma história também. Esse é um outro ponto importante, né? Cada sala de aula tem uma história. Quando a gente olha uma sala, parece que elas têm identidades, né? E se a gente observar, eu tenho ali uma diversidade de alunos. Como é que se criou uma identidade? Porque ela tem uma história, porque ela tem alunos que têm mais liderança. A gente poderíamos entrar em vários aspectos, né? Mas nós temos, inclusive, os nossos chamados neurônios espelho, que atuam justamente nesse processo de espelhamento de atitudes e de conhecimentos onde a gente observou, se inspirou, e isso tudo vai refletir nesse ambiente. Então a ideia é que o professor consiga construir caminhos num processo que não é simples, mas que é um processo muito prazeroso, porque é o momento em que a gente também se abre para estar adepto a outras metodologias e a observar um pouco além do que a gente já observa no dia a dia os nossos alunos, compreendendo que eles têm caminhos, trajetórias diferentes e que isso é importante para que ele tenha uma aprendizagem mais significativa. Sim, eu entendo também, professor, que mesmo que seja um processo difícil para os professores, e de fato né? A gente está falando de pessoas. Exato. E tudo que envolve pessoas se torna mais difícil, né? Mas a gente entende também que não existe outra forma de trabalhar, independente do que tu faça hoje em dia, se tu não entender de gente. Então, a gente precisa entender de gente. Contudo, passar por esse processo difícil
vai me trazer lá na frente facilidade de ensino, né? Então, vai ser um momento ali, alguns meses, sei lá que tempo que isso levaria, depende da sala, depende da pessoa, de todo o contexto, mas é um tempo ali difícil para depois eu ter um ganho muito grande, por muito mais tempo, né? Exato. Essa transformação e todo esse processo também que o senhor trouxe ali, da questão da dopamina que acontece nos alunos, acontece também no professor. Então, eu vou ter uma troca ali onde ambos, né? Onde todo mundo ganha de verdade. Exato. Se constitui um ambiente prazeroso Exato. para estar. Isso é fundamental para a Exato. aprendizagem. E aí, o senhor falava também um pouquinho antes sobre tão importante quando aprender, quando se lembrar, é esquecer. Exato. Né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da reconsolidação da memória, sobre essa seleção natural que acontece, né? Dessas perdas neurais. A nossa memória, Dani, nós adquirimos a informação, nós organizamos essa informação e quando é preciso nós evocamos, né? Que é o termo que se utiliza, que nada mais é do que chamar essa informação, trazer ela à tona. Tem, por vezes, informações que a gente tem facilidade em evocar. Normalmente são aquelas que a gente utiliza muito mais, que a gente repete muito mais, né? Que nós trabalhamos mais sobre aquele mesmo tema e por isso damos mais atenção a ele. Tem algumas que muitas vezes estão lá adormecidas e um cheiro, alguma coisa evoca aquela informação, porque mexe muito com o nosso emocional, com experiências importantes, né? Com a memória episódica que nós falamos há pouco. Isso é muito importante. E a consolidação da memória, ela precisa também fazer essas interligações, né? E ela é complexa porque ela envolve campos diferentes também. Claro, a memória per se é uma coisa, mas também de que memórias nós estamos falando de todo esse conjunto, né? Aqui mais especificamente do aprendizado. Mas também é importante a gente compreender que existem algumas fases da vida em que ocorrem as chamadas podas neurais, que nós falamos um pouco no intervalo, né? Sim. Então, especialmente algumas fases próximas à infância, aos primeiros anos da infância e depois também durante a adolescência. Então, são momentos em que se aumenta muito o número de conexões neuronais e algumas dessas conexões, elas vão começar a ser desativadas, retiradas, né? Como o próprio termo já diz, vão ser podadas. Não vão estar todas presentes. Eu falei perdas, mas é podas. Isso, podas neurais. E o que mais influencia nesse momento? Influencia muito, claro que para além dos fatores fisiológicos, uma boa alimentação, tudo isso é importante também, porque somos, né, indivíduos fisiológicos que precisamos de nutrientes, enfim, todos aqueles aspectos, mas as questões dos estímulos são muito importantes, do comportamento e do nosso cérebro social. Então, o estabelecimento das relações, os estímulos que eu estou tendo, né? Quais são esses estímulos, de que forma eles vêm sendo trazidos até mim, e aí isso não é só o professor, mas inclusive os pais, né? Nessas fases das crianças lá por volta dos 3 anos, quando o filho está na adolescência, de que forma eu trabalho com ele esses estímulos e promovo uma forma de auxiliar que essas podas neurais ocorram da melhor forma, né? Então, é preciso estar atento a isso também. E aí entra um outro aspecto, vou acabar fugindo um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente tocar nisso, porque há pouco tempo isso polemizou um pouco, né? Que foi a questão da retirada dos celulares, né? Nas escolas. E a gente sabe, e eu defendo muito, que a gente precisa saber usar a tecnologia em sala de aula, não fugir da tecnologia. Mas a retirada dos celulares foi muito importante, né? Por quê? Porque o que tem sido evidenciado pela ciência é que ela não contribui, ou melhor, a presença do celular não contribui com esses processos, né? A retirada, ela pode auxiliar muito a melhorar a memória, melhorar o foco, as próprias podas neurais, por conta do que eu estou direcionando a minha atenção, né? E especialmente como que eu estou trabalhando o equilíbrio dos neurotransmissores, porque a gente sabe que aquele scroll constante na tela, ele é bastante dopaminérgico e ele faz com que eu, de fato, queira essa recompensa constante da dopamina presente. E ele vai
vai me tirar de fato o foco. Sim. Então, a gente já tem nesse pouco tempo o relato dos educadores quanto às mudanças que têm acontecido na sala, todas elas positivas, pela retirada do celular. E especialmente, inclusive, pela redução da ansiedade. Né? Então, uma redução desses aspectos muito presentes nessas gerações, né, atuais, que são de dificuldade, às vezes, a frustração, de aqueles momentos que geram ansiedade ou nervosismo e que eram muito difíceis de trabalhar e que tem já se modificado um pouco sobre isso, né? Quando eu vinha subindo, para não esquecer, porque às vezes eu esqueço o nome ou algo assim, eu subi com uns livros, né? Eu vi. E por que eu subi com eles? Porque, por exemplo, se tu me perguntasse assim, o que tu acha que é importante ler, né? Eu diria assim... Pode mostrar para a câmera aqui, professor. O livro do Consenza, né? Do Ramon Consenza, que se chama Neurociência e Educação, Como Nós Aprendemos. Eu acho que para quem está dando os primeiros passos, é um livro muito importante, porque ele é uma linguagem simples, né? Ele tem essa capacidade, ele em coautoria com a Leonor Guerra, e ele vai falar muito desde a questão da fisiologia cerebral, mas assim, com uma clareza grande e sem pesar a mão. Então, se eu não sou da área, se eu não sou da área biológica, anatômica, vai ser tranquilo, né? Então, de fato, ele começa nesse ponto e depois ele vai falar dessas técnicas, ele vai trazer quais são os melhores caminhos da aprendizagem. Esse livro do Williams e da Penman sobre atenção plena, que fala muito como trabalhar o mindfulness, como trabalhar esse foco, né? O livro do Lieberman, que é um best-seller, que é Dopamina, Molécula do Desejo, ele vai nos mostrar como a dopamina modula a nossa vida para o bem e para o mal, né? Inclusive ligada à própria criminalidade, aos vícios em alguns casos. E por que isso pode ocorrer? Ele tem dados muito interessantes, sabe? Por exemplo, ele traz um dado aqui de pesquisas que ele mostra, é muito comum os pais que têm filhos com TDAH terem um pouco de resistência a usar medicamentos, porque ninguém quer medicar tão cedo, muitas vezes, as crianças. Mas ele mostra que aquelas crianças ou adolescentes que fizeram uso de medicamentos na vida adulta puderam ou deixar de usá-los ou permaneceram utilizando, mas tiveram o desenvolvimento normal do seu cérebro. E aqueles que precisavam utilizar e que evitaram o uso, na vida adulta, quando o cérebro se desenvolveu, não houve um desenvolvimento adequado e eles passaram a compensar esse problema dopaminérgico em outras questões, como o vício em drogas, em pornografia, a questão da criminalidade, dos pequenos furtos, todas essas questões que geram feedbacks rápidos, né, dopaminérgicos, e que são o mesmo mecanismo de muitos dos vícios, né? E aí, era por conta disso, né? Era por conta disso, esse livro do Hyde também é um best-seller, né? Que ele se chama Geração Ansiosa. E quem quer compreender um pouco mais do porquê que tem que tirar o celular da escola, esse aqui é o caminho. E ele traz algumas coisas bem duras, como, por exemplo, ele indica que, inclusive, o adolescente não deve ter celular, né? O que é muito difícil. Eu tenho filho adolescente, não é fácil, ele usa celular, mas por que tem que diminuir esse uso? E, na opinião dele, não deveria nem haver esse uso. Então, são algumas bibliografias que podem auxiliar também esse professor, esse pai, esse aluno que está estudando e quer aprender um pouco mais sobre como utilizar melhor o cérebro a conduzir esse processo dentro da neuroaprendizagem, da neuroeducação. Professor, é sempre um grande prazer lhe ouvir. Do fundo do coração, assim, ó, infelizmente, agora já são 14h02, a gente tem que finalizar o nosso cafezinho, precisava de umas 5 horas lhe ouvindo aqui, ia ter ainda muito assunto. Quero lhe agradecer mais uma vez por essa conversa, essa rica conversa, todo esse conhecimento compartilhado, por nos conectar com a ciência e que nossa educação precisa, né? E pode mostrar caminhos para ensinar e aprender de forma mais alinhada com o cérebro humano. Eu acho que eu tinha aqui uma pergunta para o senhor sobre o futuro da neuroaprendizagem, e eu acho que cada vez a gente vai conseguir conectar mais para a aprendizagem ser voltada para as pessoas, né? De fato. Com certeza, é isso aí, Dani. É voltado para as pessoas, compreendendo que nós vivemos em sociedade e precisamos saber conectar o tempo todo, né? Sim. E compreender como o outro é. E eu que te agradeço pela oportunidade. É muito bom estar aqui sempre compartilhando. É uma responsabilidade também, né? É diferente para quem é professor quando tu está em sala de aula ou com uma audiência
audiência maior, não é acostumado com esse âmbito, né? O senhor já é de casa, Mas professor. é uma satisfação sempre estar aqui contigo. Eu agradeço demais. Fica aqui o convite para outras quartas, né? Pra gente conversar sobre tantos assuntos importantes. A vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela sintonia. Esse foi o Cafezinho Missioneiro com apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Se tu perdeu algum trecho ou quer rever alguma parte, acessa lá no YouTube ou no Spotify da Rádio Novos Horizontes e me encontre também no Instagram, @DaniSchneider25, para continuar essa conversa. Amanhã tem mais cafezinho, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Até lá!